Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que iremos meditar está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz assim: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Meus irmãos, algo de maravilhoso é quando Deus revela a sua vontade para as nossas vidas. Porém, nós precisamos estar numa posição, numa condição para entender aquilo que Deus fala conosco e principalmente para que possamos pôr em prática a soberana vontade de Deus. Muitos querem descobrir qual é a vontade de Deus para as suas vidas. O que Deus tem para si, o que não tem, o que Deus quer que a pessoa faça. Muitas vezes ela fica esperando uma resposta por muito e muito tempo, ou usa de meios que não são meios espirituais para saber qual a vontade de Deus. Mas Deus, ele fala conosco quando nós estamos na posição para ouvir a sua voz. Tanto que quando Deus se revela aos profetas, muitos deles estão parados, sentados, deitados, e Deus fala assim: põe-te de pé que falarei contigo. Nós temos que estar numa posição para receber a palavra de Deus. E vemos aqui que José, ele estava na posição para ouvir Deus falar, mas cabia a José cumprir ou não o mandamento de Deus. Muitos recebem a palavra de Deus, tem um sonho, uma visão, recebe uma revelação, Deus usa um profeta para falar, Deus fala através da sua palavra com essa pessoa. A pessoa está na posição para ouvir Deus falar, mas não está na condição para fazer a vontade de Deus, porque ou sua carne ou a sua razão, algo lhe impede de realizar a vontade de Deus. E nós vemos aqui que Deus falou com José em sonhos, e Deus fala em sonhos. E Deus mandou José fazer algo que, ao nosso olhar humano, é praticamente impossível. Por quê? Maria tinha acabado de conceber. Ou melhor, Maria já tinha dado à luz a Jesus Cristo. Jesus Cristo, uma criança indefesa, uma criança pequena. Maria, uma mulher que acabara de dar à luz. José, o seu marido, recebe uma ordem para percorrer uma longa distância para poder fugir da ira de um imperador. Pois o imperador romano naquela época mandou matar as crianças na idade de Jesus Cristo, e eles precisavam fugir. E Deus os avisa em sonhos para que eles fugissem de noite, enfrentando todos os perigos do deserto, ladrões, salteadores, assassinos, animais ferozes, feras, insetos, animais peçonhentos, venenosos que vivem no deserto. Deus mandou eles saírem de noite, percorrer uma grande distância sem recursos, fugindo para escapar da ira da morte. E ele fala assim ainda: vai e demora-te lá. Vai para o Egito, para um lugar estranho, lugar que talvez José nunca tivesse posto a planta de seus pés. Lugar que José não conhecia, um lugar hostil, um lugar que séculos e séculos anteriores fez do povo de Deus escravo, fez da descendência de José escravos na terra. E Deus manda José, Maria e seu filho Jesus que eles fugissem para o Egito, uma terra desconhecida. Nós vemos aqui algo parecido com o chamado de Abraão. Porém, para Abraão, Deus prometeu fazer da sua descendência como as estrelas do céu, como areias do mar. Deus prometeu uma terra que manava leite e mel, uma terra maravilhosa. Deus fez promessas de bênção e Abraão fugiu, ou melhor, saiu de sua casa
para uma terra onde Deus lhe mostraria sem saber para onde era. Agora José não recebe o chamado de Deus para ir para uma terra que ele conhece, para uma terra que tem história, para uma terra que tem história de perseguição contra o povo de Deus, por uma terra de ídolos pagãos, para uma terra de idolatria, de feitiçaria, para uma terra de perigo. Deus manda José com a sua família ir para um local hostil, longe de onde ele estava, sair da sua posição de conforto e ainda mais fazer essa viagem de noite, começar pela noite essa viagem. Algo terrível. Será que Deus mandasse você sair de onde você está para uma terra cheia de promessas, você iria? E se Deus mandasse você sair da onde você está para ir para um lugar que já maltratou o povo, que tem um histórico ruim, um lugar de idolatria, feitiçaria, um lugar que você desconhece, que estará sujeito a grandes perigos, um lugar terrível, longe, um lugar que teria que fazer o caminho, percorrer o caminho de noite, sujeito a grandes perigos, será que você iria? Fica a pergunta, porque às vezes nós só queremos fazer a vontade de Deus quando Deus tem bênçãos, promessas maravilhosas para a nossa vida. Mas quando Deus manda nós fugirmos, nós irmos para onde nós não queremos, é difícil fazer a vontade de Deus. Mesmo que Ele diga isso custará a sua vida, é difícil fazer a vontade de Deus. Mas aqueles que estão na posição e na condição, levantam-se de noite, tomam toda a sua família e vão para o lugar onde Deus mandou ir, onde Deus indicou, mesmo que seja longe, mesmo que haja perigos. Porque se Deus mandou, o que vale é cumprir a vontade de Deus, independente dos perigos, independente do que iremos encontrar pela frente. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, seja boa ou seja ruim aos nossos olhos, à nossa mente. Que Deus nos ajude a fazer a sua vontade, a cumprir a sua vontade soberana. Que nós possamos sempre falar sim para Deus, sim para Jesus Cristo, sim para a obra de Deus, sim para os nossos líderes. Que nós possamos sempre falar sim. Porque é o sim que abrirá as portas e nos trará a vida. É o sim que irá fazer mover o profético de Deus para nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.